Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Nossa alegria é grande por contar com sua atenção para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Nossa oração é que você seja edificado neste contato com a Bíblia. Ouça esta palavra. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Foi exatamente assim que Paulo iniciou o capítulo 7 de 1 Coríntios e uma nova seção desta carta. Alguns teólogos afirmam que do capítulo 7 até o 16, Paulo tratou de problemas sobre os quais tomou conhecimento através de uma carta. O primeiro assunto tratado foi casamento. Parece que esse tema gerava algumas das dúvidas apresentadas nesta carta. Para responder a esta pergunta, Paulo voltou ao início de tudo, ao livro de Gênesis. Jesus fez a mesma coisa quando foi questionado a respeito de casamento e divórcio, homem e mulher. Jesus costumava dizer assim: está escrito. Vamos começar falando um pouco sobre qual era o espírito da lei, ou qual foi o propósito de Deus ao estabelecer o casamento dentro da lei. Afinal, qual foi o propósito de Deus ao criar o homem e a mulher e instituir o casamento? Qual o propósito de Deus com a procriação? Com esta perspectiva, poderemos compreender o propósito do sexo. É fácil perdermos esta perspectiva quando tratamos da questão do pecado sexual. Tanta gente já perdeu essa perspectiva e só vê o sexo como forma de prazer. Elas acham que seus corpos foram feitos para proporcionar prazer. Elas acham que o prazer é o único propósito do sexo. Isto explica um pouco a questão do homossexualismo. As Escrituras afirmam que o homossexualismo é pecado, mas muitas pessoas afirmam que não há nada de errado com o homossexualismo. Para elas, ser homossexual ou não é apenas uma questão de preferência. Muitas vezes, se manifestamos nossa ideia contrária a este conceito, acabamos arrumando problemas e sendo considerados preconceituosos pelos simpatizantes do homossexualismo. Não me interpretem mal, não, por favor. Jesus morreu pelos homossexuais também. O que não quer dizer que Deus seja condescendente com o homossexualismo. Devemos amar e ter compaixão pelo homossexual tanto quanto temos por qualquer outro pecador. Jamais poderemos concordar com o mundo se realmente cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e que nela encontramos a lei de Deus. Não poderíamos concordar com aqueles que dizem que não há nada de errado com o homossexualismo. Não há menor possibilidade do propósito de Deus para o sexo ser cumprido numa relação entre duas pessoas do mesmo sexo. A única coisa que existe é mútua satisfação. Paulo deixou claro no capítulo 6 de 1 Coríntios que o nosso corpo não foi criado para a imoralidade e nem para o pecado sexual. Nosso corpo foi criado para Deus e o sexo foi criado por Deus para povoar a terra. E isso tem a ver com o casamento. Foi por isso que Deus nos fez criaturas sexuadas. Mas, além de sermos seres sexuais, fomos feitos para formarmos um com nosso cônjuge e também com Deus. Nosso corpo foi feito para ser templo de Deus e não apenas um instrumento de satisfação sexual. No final do capítulo 6, Paulo enfocou a questão do real propósito de Deus para o sexo, e no capítulo 7, seguindo sua lógica discursiva, Paulo escreveu um maravilhoso manual para o casamento. Os coríntios tinham muitas dúvidas a respeito do casamento. Acredito que houvesse entre eles muitos casamentos mistos e muitos outros totalmente fora dos padrões. Como já vimos no capítulo 6, os coríntios não tinham nada de santinhos, não. Eles ainda não tinham sido muito santificados. Antes de se converterem e de se tornarem santos e começado a obra da santificação, eles já tinham cometido todo tipo de pecado imaginável.
Por isso, não é de se espantar que eles tivessem tantas dúvidas sobre o casamento. E Paulo responde todas essas dúvidas no capítulo 7. O capítulo 7 é dividido em vários parágrafos e, para entendê-lo melhor, precisamos entender que cada um deles corresponde à resposta de Paulo a uma das perguntas que os coríntios fizeram na carta que escreveram para ele. Estaremos buscando em cada parágrafo a resposta de Paulo a uma determinada pergunta dos coríntios. Através destas respostas podemos imaginar qual foi a pergunta que eles fizeram a Paulo. Este capítulo não será estudado versículo por versículo. Vamos iniciar o estudo deste capítulo fazendo uma introdução que nos dará uma visão mais panorâmica dele. Podemos dizer que este é um capítulo difícil por várias razões. Vamos ver, por exemplo, os seus primeiros versículos. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Paulo começou a falar do casamento dizendo que é bom que o homem não toque em mulher. Ele deixou claro que a única razão para a existência do casamento é evitar a fornicação, evitar que alguém cometa os pecados mencionados no capítulo 6. Por isso, cada homem deveria ter sua mulher e cada mulher o seu marido. Puxa vida, hein? Que visão de casamento, não é? Muita gente não compreende Paulo. Como Paulo era membro do Sinédrio, acredita-se que ele fosse casado, mas ele afirmou neste capítulo que era solteiro. Por isso acredita-se que ele fosse viúvo. Se este capítulo for mal interpretado, lido de maneira superficial e sem conhecimento do contexto em que Paulo vivia, acabamos concluindo que a mulher de Paulo não deveria ser uma pessoa muito fácil de se lidar. A visão que Paulo tinha sobre a mulher e o casamento era terrível. Imagine, não tocar em mulher. Não tocar em mulher alguma e casar apenas para evitar o pecado da fornicação. A primeira perspectiva deste capítulo que eu gostaria que você tivesse está no versículo 26. Esse é o versículo-chave desse capítulo, em que Paulo aconselha os solteiros a permanecerem solteiros, quer nunca tivessem casado ou aqueles, como ele, que voltaram a ser solteiros. Prestem atenção na frase que vem antes do seu conselho. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. O que Paulo quis dizer por causa dos problemas atuais? O que será, hein? Quando esta carta foi escrita, era proibido ser seguidor de Cristo. Esta é uma das razões por que a igreja se reunia em casas, tanto na cidade de Corinto como em Éfeso. Paulo mencionou que os ensinava publicamente de casa em casa. Uma das razões por que durante os 3 primeiros séculos da igreja não havia templos é porque a igreja funcionava sempre em esconderijos. A igreja era secreta, uma organização secreta e ilegal. Naquele tempo era contra a lei ser cristão e participar de reuniões cristãs religiosas. Durante os 3 primeiros séculos da história da igreja, houve 10 períodos de perseguição. A história revela como este período de perseguição foi severo e trágico. Ao estudar o assunto do casamento e as respostas de Paulo aos coríntios, é importante que compreendamos a perspectiva que ele tinha sobre esse assunto. Tudo que Paulo disse neste capítulo sobre o casamento se tornou um manual matrimonial para os pastores que hoje trabalham com o aconselhamento de casais. Tudo que ele falou se aplica aos nossos problemas atuais. É com essa perspectiva que estudaremos este capítulo. Paulo afirmou que diante dos problemas que eles estavam enfrentando, era melhor que os que eram solteiros continuassem solteiros. Imagine um jovem solteiro aos seus 17 ou 18 anos, no pico da sexualidade, como dizem os especialistas, diante dos problemas atuais pelos quais o mundo está passando, decidir continuar solteiro. Para esse rapaz é melhor que não toque em mulher. Mas, se isso é impossível e para evitar fornicação, é melhor que se case. Paulo aconselhou não casar, mas abriu uma concessão se a pessoa não tiver autocontrole. Outra coisa que queremos esclarecer refere-se a todas as vezes que Paulo falou, digo isso como concessão e não como mandamento. Paulo usou várias vezes essas frases nesta carta. Algumas pessoas acham que nem tudo que ele escreveu foi inspirado. Quer dizer, nem tudo que ele disse foi inspirado.
Muitos creem assim. Quer dizer que nem tudo que ele disse foi uma palavra de Deus para nós. No versículo 12, Paulo escreveu dizendo assim: eu mesmo digo isto, não o Senhor. Esse tipo de frase serve de argumentação para algumas pessoas dizerem: então tem coisa escrita que não foi inspirada por Deus. Foi só a opinião de Paulo. Bom, atente aí para o último versículo do capítulo. Diz assim: penso que também tem o Espírito de Deus. Afinal de contas, o que Paulo queria dizer, hein? Paulo foi muito cuidadoso ao passar o ensino de Cristo sobre o casamento. Nos capítulos 5 e 19 de Mateus, Jesus ensinou sobre o matrimônio e deixou mandamentos para esta área da nossa vida. Por isso, Paulo deixava claro quando era um conceito que vinha das palavras de Jesus ou um conceito que o Senhor lhe tinha inspirado. Foi por isso que ele disse: dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. Paulo disse que a esposa não se separe do seu marido. Ele quis dizer que se duas pessoas estão casadas, este casamento é indissolúvel. Foi isso que Jesus ensinou, exceto quando houver infidelidade conjugal. Tudo que Paulo escreveu nesta carta é de acordo com este ensino de Jesus. Se o Senhor falou sobre algum dos conceitos que ele mencionou, ele escreveu alguma coisa como: dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. Aparentemente, uma das perguntas que os coríntios fizeram a Paulo foi: vamos supor que um homem e uma mulher tenham se casado quando nenhum dos dois era crente. E aí, depois que Pedro e Apolo pregaram na cidade, a mulher tenha se salvado e se convertido. O que esses dois devem fazer? Existem filhos envolvidos. O que a mulher deve fazer? Um crente casado com um descrente? O que fazer quando apenas um dos cônjuges é crente? O que deve ser feito? Isso pode ser um grande problema. Parece que os coríntios fizeram esta pergunta para Paulo na carta que lhe escreveram. E quando Paulo respondeu esta pergunta, disse: não tenho o mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que pela misericórdia de Deus é digno de confiança. E aí, ele deu as instruções sobre como devemos agir em relação a um casamento misto. Lembre-se sempre do último versículo de Paulo neste capítulo: penso que também tenho o Espírito de Deus. Em outras palavras, era como se Paulo tivesse dito: o que estou dizendo é inspirado por Deus. Se eu estou dizendo que o Senhor ensinou, então estou apenas apontando o ensino dele. Então concluímos que cada palavra que Paulo escreveu era, sim, inspirada por Deus. Que pena, nosso tempo terminou. Vamos ficando por aqui hoje. Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.